E aí se dá o início do 5º episódio do maior podcast da logística nacional, Podcast Log. Estamos orgulhosos de ter chegado até aqui, fazendo né, história, Ana né? Karina? E já vendo o resultado do que está acontecendo com cada episódio lançado. O pessoal tem adorado as conversas que a gente tem construído juntos aqui com os nossos participantes e tem sido motivo de muito orgulho. Obrigado ao feedback de todos vocês que acompanham os episódios e têm nos dado informações maravilhosas, têm gostado muito, e é isso, né? O nosso objetivo aqui é construir realmente um bate-papo com os grandes nomes da logística brasileira e ser, obviamente, que esse bate-papo seja relevante para o momento que você esteja assistindo. Então, acompanhe mais esse episódio, já dê o seu like aí, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais do Painel Logístico, que é o grande realizador e idealizador desse podcast. Agradecer também aos nossos apoiadores importantíssimos, né, que tem crescido, né, David? Do primeiro episódio para esse, a gente já adquiriu mais novos 3 apoiadores, isso é um bom sinal, né? Grupo GPS Divisão Logística, né? O Grupo GPS é hoje o maior grupo multisserviços do Brasil, né? A divisão logística do grupo, com as suas 4 marcas, tem conseguido levar muita performance produtiva e resultado lá na ponta. A Binswanger, que é a parte de administração de armazéns e condomínios logísticos. A SoftTrack, que é a parte de rastreamento. Que esse patrocinador é novo. Roteirização. Né? E a W3, que é a parte de armazéns. Correto, David? Soluções em armazéns. É isso aí, tô aprendendo. Gente, vamos lá. Tô hoje aqui com 2 convidados pra lá de especiais, muito especiais mesmo. O Alexandre Vinícius Lapria Faria, né? Hoje CEO, diretor de logística da Dafit. Obrigado pela sua participação, Alexandre, aqui com a gente hoje. E o Alceu Keller, que é diretor comercial e marketing na NDD Tech. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. A minha parceira de bancada, Ana Karina, Boa jornalista. Tarde. Obrigada pela audiência. Grande jornalista da logística. E eu, André, um aprendiz da logística, mas diretor de marketing do Grupo GPS. Ele sabe muito. Então, Ana, começa você, então, apresentando o Alceu. Faça essas honras para a gente. O Alceu Keller, ele é diretor comercial e marketing da NDD, né? Uma empresa que tem atuação em 42 países, 20 anos de história, tecnologia focada em ESG, né? Que é muito bom para o nosso setor. E ele veio do segmento agrícola, né? Também focado em tecnologia, mas o seu forte é o comercial. Então, você alinhou, né, essa sua facilidade em falar sobre o assunto, tecnologia e logística, né? Perfeito, Karina. Né? E é isso. É isso aí. E o Alexandre Vinícius Lapria Faria, que é diretor de operações, CEO, acho que é a grande marca hoje do e-commerce, né? Uma das grandes moda, forças do e-commerce de moda, que é a Dafit. Tá lá há quase 5 anos, isso. Certo, Alexandre? Isso mesmo. É responsável pelas operações de transporte, atendimento ao cliente, Fulfillment Center da Dafit Latam. A gente está no Brasil, Chile e Colômbia. Que legal, cara. Possui 15 anos de experiência no setor logístico e já passou pelas empresas Saraiva, Walmart, GPA, Sequoia e a B2W. Bastante experiência. E é formado em engenharia de produção pela USP. Isso mesmo. Mais um que não é de logística, que cresceu dentro de logística. Mas tem a ver engenharia de produção com logística, né? Ele vai contar um pouquinho pra gente. Sem dúvida, que legal. Obrigado, viu? Mais uma vez pelo tempo de vocês, que a gente sabe que todo mundo que tá na logística não tem tempo, então quando arranja um tempinho para vir aqui bater esse papo, é muito importante realmente pra gente. Obrigado mesmo. Cara, eu queria entender assim de vocês assim um pouco da história, né? Como começou esse sonho de trabalhar na logística, como começou a história de vocês dentro da logística. Se puder começar contigo, Alexandre? Posso, claro. Bom, eu, como você falou, né, sou engenheiro de produção e tem a ver com logística, né, engenharia de produção. Mas normalmente quando você está lá na faculdade, todo mundo olha muito para fábrica, para produção, né, disciplinas de desenvolvimento de produto, projeto da fábrica, controle de qualidade. Então, quando você está para formar, buscar estágio, pelo menos no ambiente que eu vivi lá na época,
todo mundo olhava muito para a indústria, né? Ninguém olhava muito para segmento Logística, né? de logística, assim. Tinha muita gente querendo ir para a indústria, alguns querendo ir para banco, né? A galera saindo de engenharia. Mas, de fato, a gente estuda. Dentro de engenharia de produção, a gente estuda, assim, também, logística. Não era a maior carga horária dentro do curso, mas estudo. E lá dentro da faculdade eu tive uma primeira experiência. Tinha um grupo de estudo, eu fiz uma iniciação científica, né? Professor Marcel Musetti, que fazia trabalhos com logística. Fez um primeiro projeto dentro do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, que fica super próximo. Eu sou de Ribeirão Preto, 100 quilômetros ali de São Carlos. E era um estudo de layout do ambulatório do HC, que recebe um fluxo de pessoas gigantesco, né? Então ali foi a minha primeira... O HC de lá, de lá, Ribeirão. da USP de Ribeirão. Então ali foi a primeira experiência que eu tive mais prática, assim, com logística. E só que quando eu me formei, antes de me formar eu fui fazer estágio, eu entrei na SAP, né? Software House, trabalhando como consultor na área na iniciativa de supply chain, implantando soluções de supply chain, um pouco diferente disso. E depois de 2 anos, entendi que não era o que eu queria fazer, não me identifiquei muito com isso. Aí sim que eu fui cair na logística. E meio que coincidiu. Eu já tinha tido uma experiência anterior, mas meio que coincidiu que no momento que eu tomei a decisão de mudar, né, que não queria fazer mais aquilo, a oportunidade que apareceu foi para trabalhar no Submarino. Isso eu estou falando ali finalzinho de 2006. Eu recebi uma proposta para trabalhar no Submarino, na logística do Submarino. Quando eu fui assinar o contrato, era B2W. Foi exatamente a fusão Submarino-Americanas. Então, em início de 2007, eu entrei lá, exatamente no momento de fusão. E aí eu não saí mais desse segmento. Logística para varejo, foco em e-commerce muito grande. A B2W, obviamente, foi uma grande escola, né? Ali eu entrei, passei a ser coordenador, depois gerente, naveguei em algumas áreas. Não, e a B2W é realmente uma... Era já, naquela época, né, o maior player do mercado, devia ter 60%, 70% de market share. E até curioso, né? Naquela época, é uma empresa que, quando surgiu, faturava 2 bilhões de reais. A projeção do faturamento do e-commerce no Brasil esse ano é mais ou menos 200 milhões de reais. Então, estou falando de 2007 para cá. Bilhões, né? Bilhões. Como isso escalou, né? Como o mundo de oportunidades se abriu, tem muita gente trabalhando. Muita gente conhece agora a logística, né? Especialmente depois da pandemia. E aí, depois da B2W, eu vivi uma experiência bem diferente. Fui viver startup de uma empresa, de um operador logístico, que hoje é a Sequoia. Então, também foi uma experiência bem distinta, mas totalmente focada, montando do zero a operação, né? E quando é startup, todo mundo que viveu startup sabe bem, você tem que fazer tudo, né? Tem que ir lá contratar o time, sistema, estrutura e vender, fazer prospecção de cliente, implantar. Então foi uma experiência muito rica nesse sentido. Hoje a força da Sequoia está muito no last mile, né? Eles cresceram muito. Muito, né? Tem last mile, mas eles cresceram muito, fazem muito B2B. E aí, recentemente, acabaram de fazer uma função com a Move, né? Acabou de sair a notícia. Sim. Então, um grande player de transporte aqui no Brasil. E aí, depois da Sequoia, eu voltei para embarcador. Voltei para varejo. E aí, eu trabalhei no Walmart, Cenova, empresas com uma característica muito parecida com o B2W, generalista, um sortimento muito abrangente, e-commerce puro. O Walmart era o walmart.com. De novo, trabalhando com logística, centro de distribuição, planejamento, projetos, supply, transporte também. E por último, antes da Dafit, trabalhei na Saraiva. Aí foi um pouco diferente, porque a Saraiva sim tinha o físico e o online. Na verdade, o físico era até maior, né? Mais ou menos 70% da companhia era o varejo físico, um pouco mais de 100 lojas. Mas era legal também, uma experiência que agregou muito, porque aí tinha que atender tanto loja quanto o e-commerce e uma vertical, né? Um negócio específico, não generalista em termos de sortimento, como todas as experiências anteriores. Que, aliás, foi algo que me atraiu bastante, eu gostei disso, e quando apareceu a oportunidade da Dafit, foi uma das coisas que pesou também, né? Poder atuar numa empresa como essa, assim. E é isso, né? Dei uma resumida aqui. Muito bonita, né? Eu acho interessante, né, Alexandre? Que foi uma trajetória muito voltada ao online, né? Que ainda é um grande aprendizado, né? A gente está enxergando esse segmento, tanto do varejo como um todo, né? Toda a estrutura dele... Ainda está todo mundo aprendendo, ainda cresce muito, né? Mas o comportamento de compra, às vezes, é diferente do ponto de venda físico, né? Só para puxar pela memória, 2007 eu entrei na B2W. O lançamento do iPhone foi 2007. Né? Olha isso. Nossa. Então ninguém comprava por celular, era só site, desktop, rede social. Estava surgindo ali. Contato de consumidor através de rede social estava muito no início. Hoje todo mundo, né, vende, faz marketing digital através de rede social. Então,
tem uma transformação grande, né? Parece que foi ontem, mas quando você olha a realidade de agora, mudou muito, né? Até me veio uma curiosidade agora que você falou, é verdade, né? A gente vai ficar tão habituado a essa compra online hoje. Parece que sempre foi Já assim, sempre né? foi um canal, né? Aberto. Mas antes disso era o quê? Era aquelas compras de... Era no site. Era site. Era site direto, geralmente acesso desktop, né? E no caso da B2W tinha também a venda pelo canal da TV, porque era o Shoptime. Ah, sim. Então, Tinha o Shoptime. Tinha o Nossa, site, nem mas lembrava tinha mais TV, disso. É. que ainda existe o Shoptime. Shoptime existe E forte. o Submarino Americanas era o site direto. Uhum. além E antes dos os catálogos, né? E os catálogos. Catálogos. Que, Né? que daí não seria Tinha- uma venda tinha algumas online. empresas É, bem mas era uma focadas, venda por telefone e tal, mas Exato. tinha uma... Não era físico ali, né? Um ponto de venda físico. Pô, que legal. Muito bom. Vai ser rica a conversa aqui, então. Ao seu. E você, senhor? Senhora, aqui estamos Vamos lá. gente jovens, né? É. Ao seu com 38 e o Alexandre com 41. Ele é de tecnologia Tecnologia. Exatamente, ouvindo a história, que história rica, né, Aham. dessa jornada. Meu primeiro momento, assim, mais forte com logística, eu trabalhei, meu primeiro emprego lá em 2001, né, depois de retornar dos Estados Unidos, no estágio que eu fiz lá, foi numa indústria de máquinas agrícolas. E lá eu era comercial, né? Supervisor comercial. Só que, na verdade, era na época uma empresa pequena, hoje uma empresa que fatura, chama GTS do Brasil, Máquinas Agrícolas. Hoje fatura mais de bi. Na época, eu era responsável por toda a entrada de pedidos, né, dos representantes comercial e expedição. E isso, né, a parte da expedição foi onde eu tive uma experiência muito forte com logística, né? Então, a contratação, tanto de transportadora quanto de caminhoneiros autônomos, o processo de emissão dos documentos fiscais e tudo mais, né, me deu uma bagagem Sendo um bem gestor interessante. comercial. Sendo, um supervisor O comercial, supervisor comercial. porém, uma empresa pequena, né, a gente acaba De fazendo tudo, né? muita coisa. Então, foi onde eu tive uma experiência bem forte com logística. E depois, aí numa transição da indústria para soluções mesmo, para a parte logística e documentos eletrônicos, eu entrei na NDD, isso em 2009. E a NDD, nesse momento, estava havendo uma transição do modelo dos documentos físicos, da nota fiscal, que era, se vocês era impressa lá numa impressora matricial, em 5 vias, enfim, né? Toda essa história. E aí, ela passa por uma transformação para o documento eletrônico, né? Isso primeiro para a indústria e depois a gente participou de toda a transição da logística desse modelo do físico para o digital, para o documento eletrônico. CTS, então, a emissão né? do CTE, MDFE. MDFE e todos os documentos atrelados à logística. Então, isso fez com que a gente ganhasse uma expertise muito grande também, né, na logística. E nessa trajetória aí, a empresa acabou lançando soluções para atender o setor logístico. E eu estou muito inserido nisso, né? E contribuindo também, com né? Com essa pegada, exatamente. Né? E aí, depois disso, na verdade, a empresa já tem projetos há muito tempo nesse sentido. André. Exato. Sabia? E aí conectou a mesmo? parte de ESG nesse cenário, né? Ele Então, vai explicar um pouquinho depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas minha trajetória, então, com a logística vem daí. É uma área que, no Brasil, ela é um desafio, né? Sem dúvida nenhuma, mas veio crescendo muito também em termos de estruturação, de organização e de investimento, né? De consciência, eu acredito, A gente do teve uma setor, certa né? evolução, né? Teve uma certa evolução. Tem desafios, tem muitos, Pelo né? menos uma Mas preocupação, uma né? preocupação. Começou, né? Em evoluir. A gente vê diversas grandes operações ainda com Sim. controle de papel. Tem. Né? Tem. Muita. isso. Então a gente vê o movimento, mas é aquilo que eu falo da tecnologia que, em todos os setores para mim. Eu acho que a tecnologia, ela não é só bonita por si só, interessante por si só, ela precisa ser eficaz, né? Ela precisa ser execuível dentro de uma realidade que às vezes é uma realidade enxuta, né, em termos financeiros, né? A logística eu vejo que ela tem ganho destaque, a gente percebe pelos nossos convidados aqui, eles têm até uma convidada da Geodis falou assim, olha, a logística nunca se tornou tão marketing. Sim. Então, sim. porque precisa ser mostrada, Virou um setor precisa estratégico, ser né? vista, né, dentro da indústria, e ela tem ganho muita relevância a partir do momento que esse profissional começa a enxergar isso também, né? Como que eu me mostro o que está sendo feito lá dentro, e a tecnologia é um caminho maravilhoso, né? para que isso seja feito. E né? quando ela passa a ser um diferencial tão forte quanto é hoje, principalmente nas operações, Sem né, dúvida. de venda online, né? Muitas vezes a decisão de compra
ela está baseada no timing de entrega, no custo da entrega. Né? Então, isso também trouxe uma relevância para a logística, na minha opinião, muito forte. Sim. E demandou ainda mais o uso de tecnologia para conseguir viabilizar nesse cenário. Né? Então, por mais que tenham muitas ainda, que a gente vê isso, né? Nós ofertamos soluções que promovem transformação digital na logística e ainda existem muitas operações baseadas, né, em papel, em controles manuais. Mas a consciência já começou a ser despertada. Eu acredito que agora a jornada está um pouco mais fácil de ser trilhada. E você acha que ainda existe? Os profissionais de logística enxergam que existem tecnologias disponíveis. Por que, na sua opinião, eles não aplicam essas tecnologias? Você citou a questão custo, né? E, na verdade, não é necessariamente o custo, mas a cultura de olhar, às vezes, enxergar que aquilo é uma dor, né? Porque como eu faço um processo sempre da mesma forma, aquilo já se tornou, né, um hábito dentro da empresa. Está dando certo. Está dando certo, né? E muitas vezes não desperta para olhar para o lado e ver que existem muitas outras alternativas melhores, mais eficientes, com menor custo. A tecnologia ainda é vista como custo. Muitas vezes porque o investimento inicial, às vezes, em cenários de desenvolvimento de software, principalmente, não software como serviço, que é o nosso caso, ele acaba sendo maior. Né, no início. E aí a empresa pode olhar isso como um custo desnecessário, um custo que naquele momento não cabe. Né? Mas existem, inclusive, alternativas para isso. E eu, muitas vezes, acaba optando por um caminho de tentar desenvolver dentro de casa, dentro da sua solução. Mas é uma perda de oportunidade, né? Porque, sem dúvida. Tem um crescimento muito grande. Né? Assim, eu vivo muito esse ambiente de e-commerce, de varejo, e existem alguns eventos que são até famosos, né? E que já tem mais de 10 anos. Quando você vai hoje e lembra de como era 10 anos atrás, a quantidade de empresas oferecendo solução. Para tudo que você pensar que você tem um problema, tem alguém ali já especializado que está tratando o mesmo problema para diferentes players e que com certeza, ou muito provavelmente, vai ser mais capaz do que você de entregar uma solução. A Dafit mesmo, né? Fez um investimento em robôs, em tecnologia que melhorou bastante a operação, né? Impulsionou, na verdade, né? Sim, sem dúvida. Dentro do nosso centro de distribuição, a gente tem uma solução bastante automatizada, chama AutoStore. Então, a gente tem um grande cubo com várias caixas empilhadas e aí a gente tem quase 300 robôs que ficam no topo e eles fazem toda a movimentação. Então, os produtos chegam, você coloca nas caixas, essas caixas não saem de dentro dessa estrutura e aí a movimentação de inbound, né, para armazenar e depois para fazer um picking, os robôs fazem e colocam numa estação, é um posto de trabalho, né, que aí o produto é apresentado para a pessoa, ela só vai fazer uma consolidação de diferentes itens para fechar um pedido, embalar. Fazer uma conferência ali? Faz uma conferência, embala e coloca num sorter que vai triar por entrega fica mais rápida, né? Fica mais rápida. Vocês, né? A gente teve uma evolução muito grande em termos de prazo que a gente consegue oferecer ou percentual de pedidos que a gente entrega em até 2 dias. A gente tem a operação hoje em extrema, né? A gente tem um único ponto de estoque ali, está tudo centralizado. E a gente chegou a fazer já 60% de entrega dos pedidos vendidos em até 2 dias. Olha lá. Tem o custo, né? Mas teve o retorno. 60% dos pedidos que a gente tem para o Brasil todo, conseguiu chegar a fazer 60% em até 2 dias. Nossa. A gente estava priorizando bastante, né, prazo, nível de serviço, a gente chegou a atingir esse resultado com um único centro de distribuição e extrema. Isso passa muito pela velocidade do processamento interno, porque você consegue ter uma abrangência, né, ou um prazo tão bom assim quando você tem uma malha maior, diferente CD, você está com o estoque lá mais próximo, né? Tá no Nordeste, tá no Sul, você tem uma distância menor. É um CD. No Brasil, um CD, tem um no Chile e um na Colômbia, mas cada um opera individualmente para o seu mercado. Nesse caso, a tecnologia trouxe o retorno, né, do investimento. E não só isso, né, redução de erros, né? Na logística é muito comum, vai lá pegar um produto, no sistema diz que está no lugar e não está. E para o varejo, isso aí, vital, isso aí reduziu muito, né? Para chegar errado para o consumidor. Então, assim, tem um ganho gigantesco, assim. Foi um processo, não foi fácil, a gente implantou isso exatamente em 2020, quando teve pandemia. Então foi um desafio gigantesco. Estava programado? Estava planejado. Estava planejado. A gente já estava com esse projeto em andamento, o Go Live programado para junho de 2020, fecharam a fronteira, sei lá, 2 meses antes. E aí, como é uma solução que vem de fora, né? O integrador que implanta é a Baixa, que é uma empresa americana, mas a AutoStore em si, ela acho que é norueguesa, não lembro agora. Então teria que vir
recurso técnico para fazer a implantação, fazer sustentação, ninguém pôde vir. Então a gente teve que fazer uma implantação no meio da pandemia, com restrição até para a gente. Eu mesmo fiquei uns 6 ou 7 meses sem poder ir ao CD. Asma, bronquite, né? Caía no grupo de risco. O padrão da empresa foi, putz, fique em casa. E a gente passando por essa implantação aí. Então foi dolorido. Foi muito mais lento para chegar na estabilização do que a gente imaginava. A gente até teve que tomar algumas decisões que custaram mais naquele momento ali, porque não estava conseguindo ainda ter o resultado esperado, mas depois que estabilizou, mudou completamente a realidade. Assim. É uma operação que roda muito mais estável, né? Sem dúvida. O esforço nosso ali, quando você tem um pico, né? Black Friday, todo ano. Você anda na operação atualmente na Black Friday. Eu já comprei e chegou rapidinho, adorei. É que assim, quando você tem a operação manual, como o Tintin e outros lugares que eu trabalhei, você tem uma preparação gigantesca para Black Friday, vem aquele volume, é um esforço e uma atenção muito grande para conseguir entregar, porque é um pico realmente muito grande. Quando você dá com uma solução dessa, assim, você escala sem sofrer, é muito mais tranquilo. Nessa última Black Friday, eu lembro, a gente recebeu alguma visita, não lembro quem no dia lá, acho que foi de alguma transportadora, falou, nem parece que está tendo Black Friday aqui. Você aumenta o volume de produção ali e o pessoal parece que está trabalhando normal, você nem sente. Não é que o robô substitui as pessoas, ele trabalha em conjunto, mas inclusive para as pessoas elas acham muito melhor, porque o posto de trabalho, a condição de trabalho é muito melhor. Né? Porque justamente pique em armazenagem é quando a pessoa ficava se movimentando, se deslocando, é onde você gasta mais tempo, né? Perde produtividade no deslocamento. Ela fica num posto, né? Eles chamam de goods to person, que o material vem até a pessoa. Então melhorou muito a condição das pessoas. Um cliente da divisão Logística Grupo, que é a C&A. E o CD deles ali em Cotia. Eles também têm Tem. E é lindo de ver, né? Assim, lógico, teve um investimento e tal, mas as coisas fluem muito melhor, né? E os colaboradores trabalham mais tranquilos e tal, é muito mais... Traz fluidez. Mas a gente está falando de investimentos altos, né? Sim. Eu queria entender, assim, tanto do Alceu quanto de você, Alexandre, o que vocês sentem, assim, de tecnologia que tem sido implantada, que seja, não vou falar barata, mas seja de um custo menor, que tem feito diferença, assim, nas operações de vocês? Pergunta. Legal. Inclusive, C&A é cliente em comum. A gente atende toda a operação deles de emissão dos documentos fiscais, tanto nas pontas, quanto nota fiscal, né, e tudo mais. Cliente muito importante. A nossa marca é a Motos lá. E aí, já conectando com a tua pergunta, né, estava lembrando aqui de operações, por exemplo, um cenário de expedição, né, onde é necessário imprimir múltiplos documentos. Falando de tecnologia que pode facilitar o dia a dia, né? Então, cenários que muitas vezes alguém vai fazer uma separação, por exemplo, automatizou todo o processo de expedição do físico, né? Chega lá no final. Mas chega lá, às vezes vai sair um documento numa impressora, outro noutra, porque um CTE, uma nota, na hora de juntar isso tem um humano fazendo isso e muitas vezes acaba tendo uma dificuldade ali. Então, são tecnologias como essa que são possíveis de serem implementadas, por exemplo, e ter um sequenciamento disso automático também, cenário de grampeamento automático na própria impressora e com isso evitando a necessidade de alguém fazer esse trabalho manualmente e erros também, né, na expedição. Só um exemplo aqui, né, bem prático de como a tecnologia pode apoiar, né? E quando a gente olha para a automação do processo também de emissão, recepção de documentos, isso tem um caminho que hoje ainda, por exemplo, os documentos logísticos, eles são impressos, como eu citei, mas a legislação já não exige que sejam. Então, é possível reduzir um custo grande de impressão desses documentos, né? Além de dar uma autonomia muito maior para a operação, porque isso pode estar na palma da mão do motorista lá no celular, economizar papel e tudo mais. Então, para citar algumas das tecnologias disponíveis hoje e que muitas vezes não são adotadas por uma questão até mais cultural, né? Porque o processo, como eu citei antes, o processo sempre aconteceu assim e segue dessa forma, né? Então, a gente busca e aí conecta um pouco com a questão de evitar a impressão, né, e com isso evitar uma pegada de carbono em cima disso, né, tudo mais. Sem dúvida. As tecnologias da NDD, elas têm conceitos de ESG. Tudo no que vocês fazem traz esse conceito. Acho que vale tecnologia citar e ESG, de maneira breve aqui, né, a gente tem um projeto de compensação de carbono há mais de 17 anos, onde a gente faz o plantio de árvores para compensar o carbono das operações dos nossos clientes, parceiros, né?
E dentro disso, por exemplo, a gente veio evoluindo e hoje uma empresa que usa a nossa tecnologia, ela já tem o cálculo da pegada de carbono da logística dentro da própria solução, sem custo adicional nenhum. Né? Já entrega isso Os dados já vêm prontos. Os dados né? já vêm prontos, isso olhando para a parte ambiental. Né? Mas aí também a gente entrega toda a parte de governança dessas informações também dentro do próprio software, né? Facilitando a tomada de decisão e tudo mais. Então é um projeto que a gente tem um carinho enorme por ele, né? Porque foi uma visão que a empresa teve lá atrás e que agora ganhou muito mais força nos últimos 3, 4 anos, né? De poder... A gente acredita muito que a tecnologia ela pode apoiar muito forte nessa visão ESG, trazendo dados em tempo real para que a empresa possa tomar decisões mais assertivas, evitar, de repente, uma ida de uma mercadoria de maneira equivocada, e aí isso causa um retorno que muitas vezes, além do prejuízo financeiro da operação, também é uma mercadoria que está retornando e causando mais um cenário de pegada de carbono nesse transporte. Muito legal. Né? Então são detalhes assim que a gente consegue contribuir. Muito legal. E acho que para controlar, fazer gestão da operação, né, ter visibilidade, cada vez mais a gente tem acesso, por exemplo, o tracking, né? Falando, o consumidor ele está cada vez mais ansioso, querendo mais velocidade, e aí ele se acostuma, né? Ele compra por o delivery da comida dele ali, ele está acompanhando o motoqueiro chegar. Quando ele está comprando um pedido também de alguma coisa, ele já fica com aquela régua ali, que ele fica numa expectativa de ter o mesmo nível de visibilidade, né? Então, uma dor que eu vejo em todas as empresas que eu trabalhei, acho que ainda é uma realidade do mercado, quando você vai no atendimento ao cliente das empresas de varejo, principalmente e-commerce, o maior motivo de contato é informação. Não é reclamação do problema, é querer saber o que está acontecendo. Então, de uma maneira geral, claro que, né, varia de empresa para empresa, mas de uma maneira geral ainda existe uma carência de endereçar bem isso, de fornecer a informação correta, no tempo correto, de acordo com a expectativa no canal que ele quer receber. Também como hoje em dia quem acessa e-mail, né? Você quer receber push no aplicativo, quer receber o WhatsApp, então tem um monte de alternativa aí, né? E cada vez mais com essa escala crescendo, esse custo de tecnologia ele vai reduzindo, né? Acho que tem muita oferta. Cabe avaliar, cabe estudar e tem muita oferta, né? Desculpa. Sem dúvida. A gente vai eu também. Vai indo para trás. Eu tava lembrando aqui, né? Hoje a maior parte do transporte no Brasil é feito por caminhoneiros autônomos, né? Então a gente tem as empresas que contratam. É um mercado que vive de subcontratação. Exatamente. São os agregados, né? Assim. O pessoal fala. Isso, agregado. E o caminhoneiro autônomo, né? Que faz a parte do transporte. O que acontece, né? As empresas elas focam em rastrear a carga através do caminhão. Só que ela não tem o controle disso. Só que ela não tem o controle disso. O que, por exemplo, nós... Não tem o controle do quê? Do rastreador do caminhão do caminhoneiro autônomo. Que muitas vezes ele nem tem, né? Ele pode não ter, ou se ele tem, ele está conectado a um sistema e não a todo o entorno, para poder divulgar essa informação para todos os participantes, né? Então, por exemplo, nós lançamos ainda no início do ano passado, uma solução que está baseada no celular. Então, todos os documentos, ele resolve a questão dos documentos, resolve a questão também de rastreamento da carga, porque ela está olhando para o celular do caminhoneiro e não para o caminhão em si, né? E com isso, consegue dar informação para toda a cadeia, tanto para quem embarcou a mercadoria, quanto para a transportadora que está fazendo o transporte, a seguradora e o destinatário. Com isso, evitando esse questionamento o tempo todo, onde está a minha carga? O que aconteceu? Né? Que é uma das coisas que acontecem bastante. Né? E ainda com uma comprovação eletrônica lá no final, sem a necessidade mais de um canhoto físico, que ainda é um grande problema em algumas operações. O e-commerce já resolveu no aplicativo muitas vezes uma boa parte. Mas as outras operações da indústria para a distribuição ou da distribuição para o varejo, muitas vezes ainda é um processo bastante, como a gente falou lá no início, bastante manual. Ainda. Baixa manual, né? Já que a gente está nesse assunto da tecnologia e tal, eu queria ouvir de vocês, assim, vocês dois têm o mesmo tempo de experiência? Dentro de 15 anos, né? 15 anos. Eu tenho 2 a mais. E a jornada dele foi muito mais em logística forte ainda. Em logística 17. Exato. Então vamos começar por você, Alexandre. O que você percebe assim de evolução na logística e o que não evoluiu assim ou evoluiu muito pouco, né? Esperava-se mais, né? Dentro desse
De maneira geral, eu vejo que teve bastante evolução. Assim. Pensar em o que não evoluiu, eu acho que você tem que fazer uma segmentação, né? O comportamento do consumidor. Vai ter regiões, né? Que a gente tá falando, tem lugar que ainda tem baixa manual. Né? Tem regiões que talvez vão estar num estágio de evolução diferente de outras. Mas para aquela mesma finalidade ali já teve uma evolução. Mas eu vejo 2 pontos. Tecnologia, sem dúvida, né? Cada vez mais tendo ferramenta que ajuda a otimizar processos, né? Internos ou externos, que ajuda a ter uma melhor gestão. E isso é melhor para a cadeia como um todo, né? Até para você olhar a colaboração, né? Você tem compartilhamento até de carga, enfim, né? Se a gente começar a listar aqui, vai ter inúmeras soluções. Então, essa tecnologia ela tem evoluído bastante, a gente tem muito mais solução disponível. Então, lá atrás você olhava para uma operação sem distribuição do e-commerce, básico, eu preciso de um WMS, que é o software de gestão do armazém. Hoje em dia você tem um monte de empresa vendendo outros softwares que você pode plugar como uma camada acima ou trabalho em conjunto. Eu vou otimizar só esse pedaço aqui do picking. Eu vou compor uma camada aqui que a interface para o usuário ela é melhor, é mais produtiva do que a sua. Você fica com o seu core ali embaixo, seu banco de dados. Você começa a enxergar inúmeras possibilidades. Só falando aqui de execução, controle, e da parte de gestão também, em termos de dados, né? E acho que conversa muito também. Eu fiz o comentário do iPhone 2007, mas 2007. A gente fala hoje em dia muito de inteligência artificial, né? O conceito ele é muito antigo, sei lá quantas décadas atrás, né? Mas massa de dados suficiente para poder e capacidade de processamento, né, do ponto de vista de hardware para conseguir começar a colocar em prática é algo mais recente que, né, vem como um resultado de tudo isso. Então, na parte de análise também, nossa, assim, hoje em dia você consegue ter um resultado muito mais rápido, com um nível de granularidade muito melhor para você conhecer seu consumidor também, né? Para quem trabalha principalmente com o mundo digital, né? No varejo físico você ainda tem essa dificuldade, você tenta trazer o cara para um programa seu, programa de afiliado, alguma coisa assim, né? De benefícios, para você entender comportamento. No digital você está lá o tempo inteiro, está tendo tráfego, na verdade você captura uma quantidade gigantesca de dados e como é que você traduz tudo isso em ações práticas, como que você otimiza para melhorar o resultado do seu negócio. Então, tem muita oportunidade. Quando você, de novo, você vai para um evento desse, tem empresa focada, marketing digital, focada na operação, focada em cada etapa aí da cadeia da jornada do cliente, tendo oferta de serviços que... Você já responde essa mas é que eu queria voltar aqui numa questão. Hoje, por exemplo, a loja física, né? Você tem um entendimento, comportamento de demanda, ali regional e tal, onde você planeja o mais assertivamente possível a sua distribuição ali, né? Já no online, você está aberto, né? Como que é hoje, por exemplo, a dinâmica do marketing digital da FIT com a parte de distribuição e você consegue planejar minimamente as suas como que vai ser a sua operação logística? O conceito base ele está aí como sempre existiu, né? Um S&OP, fazer o plano integrado financeiro, comercial, isso não deixa de existir. Talvez ele vai ser mais dinâmico, mais recorrente. E a gente tem que estar mais preparado para reagir a variações do que querer seguir e ter aquele menor custo possível. Então, acho que esse é um ponto que também eu vejo que para todo mundo que está aí, principalmente nesse mundo de operações de logística, foi um grande passo ou foi um grande marco a pandemia ali, né? Esse foi um grande desafio que todo mundo viveu. Capacidade de reação. Porque a gente viveu momentos ali que você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, né? Você tinha, de certa forma, assim, uma... falta de coordenação das iniciativas de prefeituras, de estados, que a gente tem operação, tinha na época Jundiaí e em Extrema. Um dia saiu um decreto de uma prefeitura, você fala, putz, pode ser que nós vamos ter que fechar a operação aqui. Como é que a gente centraliza mais na outra para mitigar o impacto? No dia seguinte saía decreto da prefeitura da outra cidade, você fala, pô, piorou, agora é lá que está a demanda nos primeiros dias, quando começou o lockdown. Primeiro ela caiu quase que pela metade. Aí depois ela retomou e subiu 20%. Você fala, cara, o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabia. Não tinha modelo de previsão no mundo que ia ser suficiente ali. Então, isso eu vivi na época, a gente teve, né, vários eventos, todo mundo falando do desafio. Acho que esse foi um grande aprendizado.
Então, para nós aqui hoje, isso ficou, né? A gente está muito mais preparado. O consumidor mudou muito ou não? Você falou que tem a leitura Ele desses dados, né? ele tá mais aberto ao online, né? A gente teve um pico muito grande ali. Acho que muita gente que não tinha tido contato teve, né? E passou a consumir online. Então houve uma aceleração, né? Acho que tem um crescimento que era esperado aí para um intervalo de tempo que ele foi acelerado. O mercado ele se tornou mais competitivo, porque tem empresas que nem estavam no online ou estavam muito incipiente, então todo mundo virou, né? Por uma questão de sobrevivência e estratégia. E esse consumidor está mais aberto e ao mesmo tempo também ele está cada vez mais exigente, né? A gente sabe o quanto que o prazo aí tem feito diferença. A tecnologia Mas você falou uma nisso, coisa muito né? interessante, foi a primeira vez que eu ouvi aqui nos nossos bate-papos, capacidade de reação. Né? Isso é muito legal, você pensar isso, porque é uma logística menos previsível, né? Porque você está demandando, tá sob a demanda de um consumidor que você tenta entender o máximo possível o comportamento, prever o comportamento de compra dele, mas é impossível prever. Isso, né? Operações de coleta e entrega, muitas vezes que a rota é setada, mas no meio do caminho eu preciso direcionar para um outro local por uma necessidade da operação. Então, isso cada vez mais, né? Acredito que a tecnologia evoluiu muito, de fato, durante todo esse tempo e a própria preocupação, muitas vezes, com quem está na estrada. Isso ainda precisa ter uma evolução maior. Então, quando falou em o que evoluiu, o que não evoluiu. Claro, teve uma certa evolução, mas esse olhar para quem está ali, né, o dia todo no trecho, para o caminhoneiro que está lá executando a operação, ele ainda tem espaço para a gente ajudar ele de uma forma muito melhor, né? Porque são coisas que estão na pauta, mas muitas vezes não são olhadas com tanto detalhe, com tanto carinho, né? Vamos dizer assim. Então, é uma necessidade que eu vejo que ainda tem espaço. E quando a gente fala em ESG, a gente fala em olhar também para esse cenário. Com certeza, isso é outra coisa que mudou muito, né? Quando eu comecei, não existia nenhuma conversa de preocupação sobre isso. Né? O ESG. Era algo era só uma visão financeira. Quem tava a questão da devolução, né, a logística inversa, ela é olhada muito só financeiramente. Hoje nós mesmos, né, a Dafit, na verdade, ela é parte do grupo GFG, Global Fashion Group, que tem outras empresas iguais à Dafit em outros lugares. Tem a The Iconic, que é Nova Zelândia e Austrália, e tem a Zalora, que é Sudeste Asiático. E a GFG tem capital aberto na Alemanha. Então, você tem obrigações a cumprir, a reportar. Então, você está falando aqui de medição, né, de pegada de carbono. A gente tem que fazer tudo isso, né? Não só no transporte, mas na cadeia toda, né, com fornecedores, e tem que controlar, e tem metas. Com prazo para chegar lá, ter um resultado diferente. Então, tem compromisso, né? Isso move a empresa. Hoje não, já faz algum tempo a Dafit é bastante focada nisso, né? A gente já fez evento com todas as transportadoras para falar disso, trouxe gente de fora para fomentar, para trazer ideias, né? E a gente direciona. A gente também, com as transportadoras, a gente tem um programa de excelência, né? Para premiar, para avaliar desempenho, e tem uma vertente lá que é justamente sustentabilidade. Fornecer os dados é o mínimo, né? O básico, tem uma pontuação, e também quanto mais ele consegue fazer uma entrega verde, também pontua, né? Então, e você está percebendo, Alexandre, assim, eu acho que eu não conheço uma empresa ou indústria que ainda limitou a contratação de terceiros com base em práticas ESG, né? Você vê um movimento de que tá chegando a hora que um terceiro ele vai ter que realmente ter já todo esse comportamento ESG aplicado para prestar serviço para uma empresa. Você enxerga esse caminho sendo construído, ou já está limitado lá na Dafit? Eu acho que ainda está bem no início, assim, né? Mesmo olhando para o mercado, não só da Dafit, você vê exemplos, né? Pilotos, iniciativas ali, né? Eu já vi parceria de um grande grupo uma grande indústria com uma indústria automotiva produzindo um veículo específico para uma rota ali, porque ainda é mais caro, né? Se você for falar com uma transportadora, ele vai comparar o preço de um VUC, né? O normal, vamos dizer assim, com um elétrico, por exemplo, uma diferença, às vezes chega quase o dobro, né? Então, como é que essa conta fecha? Então, isso precisa ter muito ganho de escala para cair o custo
né, quem caiu o custo de produção desse veículo também tem que ter uma utilização maior. E aí acho que, assim, aos poucos isso tudo vai escalando. O que a gente vê hoje são casos isolados, né? E esse exemplo que eu estou falando, eu não sei se estou enganado, mas acho que era um piloto que teve da Ambev com não sei se foi a Mercedes ou Volkswagen, mas eles pegaram, né, numa localidade, uma rota específica que não ia ter uma diferença tão grande de custo e viraram, né? Daí virar para tudo ainda está um pouco distante, né? Mas eu vejo transportadoras maiores, principalmente, que também já têm seus objetivos. A gente usa transportadora que faz transporte aéreo, por exemplo, né? Então, todas são bem estruturadas. Eles já têm área interna que foca nisso, mas que tem um trabalha. retorno também, né? Você tem um investimento da tecnologia, mas tem um retorno. Para vocês, assim, o que você viu que foi bom para a companhia? Olha, assim, primeira coisa que eu vejo de imediato é o consumidor, ele já mudou muito de comportamento e ele começa a avaliar. E eu acho que a virada... Valorizar, né? Ele começa a valorizar. E aí eu acho que a virada de chave, ela é muito nesse sentido. Que as pessoas vão olhar e, putz, essa empresa aqui eu não vou comprar. Eu acho que a mudança do jogo mesmo vai ser na hora que chegar nesse ponto. Talvez a gente possa ter um incentivo aqui. Aí eu vou falar de mercado, não vou falar especificamente da Dafit. A gente está falando de ansiedade, de velocidade e tal, mas talvez a gente devesse começar a mostrar. Nessa velocidade, o impacto é esse. Se for nessa outra aqui, é bem menor. O que você quer? Você quer a mesma velocidade ou você quer pensar? Vamos compartilhar, né? Porque também as pessoas também falam muito, mas talvez na hora de tomar a decisão e comprar um pedido vai querer que chegue mais rápido. Muitas vezes. Não quer pagar um pouco mais caro porque vai ser sustentável. Então, é uma mudança que eu acho que é cultural e é de todo mundo. Não é só das empresas que estão prestando serviço. Ela envolve o mercado como um todo. Ela é política, né? Ela tem regulamentação, também tem tudo, né? E é uma questão de facilitar a adoção também disso. Sem dúvida. Né? Então, você falou de práticas que vocês fazem lá, né? E cada vez mais a gente vê isso, esse movimento, né? A gente está falando da parte ambiental, mas a parte de governança, por exemplo, formulários para homologação de fornecedores, levando em conta aspectos assim, né? Então, são vários os vieses aqui que precisam ser olhados para conseguir a parte social. Costuma-se falar muito do S ali, do SG, mas todo o resto é super importante. Para tudo o resto, a gente tem uma prática bem rígida, assim, de ir lá, avaliar, até transportadoras. Muitas vezes o nosso processo de contratação ele fica lento, porque é uma exigência, ir lá, auditar, pegar a informação, quem são seus funcionários, quanto que ele recebe, para ver se é compatível com o que deveria receber, se é um recebimento justo que a pessoa vai ter para o serviço que ela vai prestar. Então, quando você adota um caminho como esse, aí você vai ver, poxa, mas seu processo de contratação está tão lento, né? Leva em conta isso. Leva em conta isso. Mas tem gente que não está nem... Até assim, fornecedores todos que a gente contrata, né, também, a gente faz validação de todos eles. Mesmo os parceiros, a gente vende produtos de marketplace também, a gente tem uma grande preocupação. Se você quiser abrir mão de tudo isso, né, até no custo você vai ter oportunidades aí que vai ficar mais barato para o consumidor, né? A gente pode estar tendo, vamos dizer assim, uma perda de venda de produtos que poderiam estar sendo vendidos mais barato, né? Uma opção que a gente não tem hoje porque isso está sendo levado em conta, mas é a preocupação que a gente tem, né? ESG é um investimento. Mas existem muitas pesquisas, né? inclusive. Mas ele precisa, né? Na minha opinião, esse retorno é difícil de ser medido. É difícil. Muito difícil. Depende A tecnologia do você modelo, consegue e tal, mas o ESG ele é mais profundo, né? O buraco é mais embaixo mesmo. E aí eu acho que parte de uma visão social também, das pessoas começarem... É a longo prazo, né? A decidir por empresas que têm um comportamento, né? Uma parte de facilitação econômica do governo mesmo, no intuito de motivar e facilitar os caminhos para isso, né? Não fica só... Acho que não pode ficar só na empresa, né? Sem dúvida. E já existem muitas pesquisas trazendo, né? Hoje o consumidor, ele está mais consciente, né? Claro, é difícil de ele... eu vou pagar mais por isso. Agora, por tomar a decisão em patamares semelhantes, essa empresa que ela se preocupa e essa não, ele mais de 80% hoje já toma a decisão levando em conta isso também. Né? Então, mas ela precisa estar disposta a pagar mais também, mais, né? Exatamente. Esse é o ponto que... O politicamente correto tá lindo, né? Tá todo mundo falando, sim, é bom, sim, mas colocar em prática realmente, que acho que é o grande ponto, né? É isso. Né? E essa questão de facilitar a adoção,
sair um pouco desse conceitual e ir para a prática. Né? Como que eu compenso o meu escritório, por exemplo? Né? A gente tem condições de compensar o escritório da empresa. Ó, tantas posições de trabalho, é possível fazer o plantio de X árvores para compensar aquela pegada de carbono. Isso é uma ação simples, prática, fácil de adotar. Né? Então, são coisas que tangibilizam, né? Trazem mais para a prática. O grupo faz, a FG compensa. Já faz a compensação para 100%. Você já sente essa demanda na NDD? A gente tem isso. Essas ações mais simples. Exato, né? E até pouco tempo atrás, quando a gente olhava para isso e a empresa vai fazer uma consultoria para ter todo um protocolo e tudo mais, é onde atrasa, né? Onde muitas vezes demora bastante. É possível iniciar com ações mais práticas, mais objetivas e depois ir evoluindo essas ações. O grande ponto para muitas empresas ainda é dar os primeiros passos, né? E aí é onde a gente acaba apoiando e tem demandas para isso dentro da companhia. Nossa, que legal. Já mudou bastante, então, o comportamento, né? Exatamente. Que bom. Muito bom. Perdão, Alexandre? Não, eu falo, mudou, né? A gente tem recursos dedicados só para isso, tem fóruns específicos, tanto internos quanto de reporte para o grupo. Então, acho que mudou muito. Eu mudou vejo muito. isso Existe muito. Uma estrutura no Brasil, mas eu acho que as empresas multinacionais, tem eu vejo uma evolução muito maior nesse sentido, porque eu acho que, mais uma vez, parte do poder de compra, muitas vezes, de quem está lá na ponta, de pagar mais por um produto que tem uma responsabilidade ESG mais completa, e daí o movimento acontece naturalmente, né? A gente está falando num país hoje que a briga é por centavos, né? Perfeito. A briga é por centavos. É difícil o movimento, muitas vezes, de uma corporação toda, se não vir de uma essência realmente verdadeira, né? Não somente econômica, em relação a essa mudança, né? Mas você tem caso de empresas menores também, né? Sim, a gente pequeno tem porte. Empresas de pequeno porte que, com pouco investimento, aí é isso, né? Um investimento pequeno consegue fazer algumas ações e já... Sem dúvida. Né? E é aquela história, desculpe, se todos fizerem um pouco, né, no final do dia isso representa bastante. Se só as grandes companhias né, fizerem ações, isso, claro, tem impacto, ela vai forçando a cadeia toda a adotar essas práticas, mas no final do dia demora mais, né? Então essa consciência precisa ser despertada. Uma das coisas que a gente faz muito, por exemplo, a gente neutraliza eventos de empresas. Por quê? Porque o evento dá essa exposição. Olha, esse evento está sendo neutralizado, né? Poxa, o que é isso? Fala na prática, como que é? Esse evento está sendo neutralizado. Neutralizado como? Assim, a gente calcula a pegada de carbono daquele evento que, por exemplo, está acontecendo lá no Center Norte, né? Quanto de CO2 aquele evento está gerando e faz o plantio de árvores para compensação desse carbono, plantio e manutenção durante 17, 20 anos dessa árvore para compensar essa pegada de carbono. Então, tudo lastreado dentro de casa. A NDD tem fazendas próprias e tal que faz esse processo. Então, é uma empresa de tecnologia que acaba tendo todo esse viés, né, de olhar também para a parte de plantio de árvores e compensação de carbono. Com isso, a gente, além de fazer a ação prática, desperta a consciência. Faz com que todas as pessoas que passam pelo evento olhem para aquilo e digam, poxa, o que é isso? Será que é possível eu também compensar o meu? Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Ele. Então, inspirar, né, também faz parte desse propósito. E às vezes a gente pensa muito na mudança maior, né? Que tem um custo maior quando você vai discutir. Estou falando de transporte, por exemplo, você pensa muito, vou mudar o meu veículo, vai mudar a tecnologia, super caro. Mas não é só aí que você reduz emissão, né? Assim, eu já vi software de roteirização que na otimização ele calcula emissão. E no final das contas, com menos emissão, você está gastando menos combustível. É mais barato para quem vai entregar também. Sem dúvida. Só que você tem um modelo de otimização ali que é diferente. Sim. E que coloca emissão. Então tem caminhos ali também que podem... Quando a gente fala em compensar, seguidos, né? É justamente aquilo que não foi possível diminuir. Você né? tem porque como dividir. Exato. Tem como, através do uso de tecnologia, reduzir essa pegada, né? Estendemos bastante no assunto ESG. Isso é importante, tá todo mundo falando, né? Eu queria só... a gente tá chegando para os últimos 10 minutos, você viu? Passou rápido, Passa rápido. Muito, né? Eu queria entender, assim, durante essa trajetória de vocês, quais foram os momentos mais desafiadores, assim, as grandes conquistas que vocês tiveram? Tenho orgulho de contar. Vai lá. Eu começo? Olha, desafio, eu acabei citando aqui. Acho que a pandemia
dá para falar desafio antes de 2020 e de 2020 para cá, que dificilmente quem estava vivendo uma operação na pandemia vai ter vivido alguma coisa mais impactante, mais difícil do que foi aquele período ali, né? E já falei um pouco, né? Falta de previsibilidade, a gente não sabia o que ia acontecer. No lado pessoal também, né? Num primeiro momento não usa máscara, depois tem que usar máscara. Foi bem difícil. Leva o time para trabalhar, cria condições para mitigar risco de contaminação, adota uma série de protocolos, mas mesmo assim as pessoas ficam desconfortáveis. Então foi um momento muito complicado, de muita incerteza. Agora, se olhar antes disso, eu acho que, né, durante essa trajetória teve algumas situações que foram desafiadoras, né? Desde o início, até eu diria, quando eu fui para a B2W, né, tinha acabado de entrar super novo, né, 1 ano de formado trabalhando, e entrei no meio da fusão das empresas. E já caí num projeto de integração, tendo que fazer mapeamento de processo, indicador para fazer recomendação. No caso, eu peguei logística reversa, né, entrei nesse time, eu tinha que fazer todo esse trabalho, mapear e apresentar uma recomendação no que deveria ser seguido. E aí você tinha times de empresas diferentes, tem gente que ia ficar, tem gente que não ia ficar. Então, para mim, aquilo, naquele momento, foi um desafio. E você ficou. Não, mas o que eu estava apresentando como sugestão ia mudar a vida de pessoas que estavam ali na sala, né? Então, para esse nível de maturidade que eu tinha na época, viver uma situação dessa foi um grande desafio. Menor hoje, mas naquela ocasião foi. Eu comentei sobre startup, né, da Sequoia. Todo mundo que viu startup sabe muito bem o tamanho do desafio que é. É muito diferente. O peso você tinha quantos anos quando você viu esse processo? 2010, isso aí. Uns 25, 26? Não, um pouco mais, 27 mais ou menos. E então ali também, assim, foi um grande desafio, um grande aprendizado, né? Todo mundo, quando olha uma empresa que nem falando aqui, Sequoia, né? Você vê o tamanho da empresa hoje, né? História de sucesso, mas o início é duro, né? O início ali é bem duro. A empresa cresceu, teve investimento, adquiriu outras, fez fusão. Hoje é um outro negócio, mas foi bem o início. E com certeza eu aprendi muito também ali. E aí eu, assim, né? Falei aqui de Saraiva, eu estava na Saraiva quando a Saraiva entrou em recuperação judicial. Infelizmente, ano passado, a empresa acabou vindo à falência. Já era uma situação difícil. Acho que, como eu falei, o varejo físico ainda era bem importante. Para quem estava em recuperação judicial com a pandemia, eu já não estava mais lá, não sei os detalhes, né, de como seguiu, mas acho que com certeza teve um peso grande ali para o fim que teve na companhia. Mas bastante complicado também, um desafio grande chegar para falar com o time. Sempre na operação a gente tem times grandes, né? Na época devia ter, sei lá, 600 pessoas talvez. Você tem que conversar, e aí notícia saindo na mídia, né? E recuperação judicial a gente ouve muito falar, mas... E uma marca como a Saraiva, para chegar lá, explicar, fazer as pessoas entenderem. Todo mundo falou, não vou receber meu salário agora, né? O que vai acontecer? A empresa vai quebrar, não vai pagar ninguém. Não é isso, né? Então você tem que explicar o que significa, quais são os passos, como que vai funcionar. E viver o dia a dia ao mesmo tempo ali desafiador, né, com fornecedores, porque é um cenário bem delicado. Então, aquilo ali também para mim foi um outro grande desafio, né? E das grandes conquistas, o que você gostaria de destacar aqui? Olha, assim, acho que dentro de cada empresa que você passa, sempre vai ter alguns projetos, objetivos que a gente gosta ali, né? Depois que vê que deu certo. Tá quase uma entrevista de trabalho aqui. Tá muito focado nisso, pra vocês relembrarem momentos bons também, né? Mas eu diria que agora na Dafit, né? Essa operação que a gente implantou no meio da pandemia, eu já tive experiência anterior com implantação de automação em outras dessas empresas, acho que outras 2 ou 3. E difícil, né? Conseguir implantar, rodar, chegar no resultado esperado, colher os frutos ali. Vivi aprendizados duros nas outras empresas, né? De não chegar no que era esperado, ou até ter mudança do negócio, não ser mais a melhor solução e acabar deixando de utilizar. E eu vejo que ali a gente hoje tem, né, uma operação, David que está ali já visitou, né? Sempre que a gente tem alguma visita, todo mundo fica impressionado, né? Realmente é algo assim bem diferente, super inovador. Só que não só por isso. Isso aí é ótimo, a tecnologia ajuda, o robô ajuda, mas a gestão que tem que vir junto. Aí tem conceitos que valem desde sempre, né? Conceitos de produção Lean, né? De gestão, programa de excelência que a gente implantou. Então hoje eu olho para a Dafit ali, a operação, eu vejo o nível de maturidade que tá, né? Esse time, os processos. Claro que tem
evoluir. Quem é de operação sempre está procurando que evoluir. Mas acho que a gente chegou num nível assim que eu olho para isso com orgulho, assim. Fico satisfeito de ter liderado um time que conseguiu fazer tudo isso, né? Parabéns. Ele foi uma construção, Parabéns. Né? Você começou ali, estudou, se dedicou. Eu dou muito valor para isso. Você falou de estudar, eu dou muito valor para isso também. Foi crescendo, qualificação, e eu considero conquistas, as oportunidades que eu tive. É uma construção diária, né? A gente quer mostrar para quem não trabalha na área, né? Sim. Que deseja. E eu considero também uma grande... No fim, eu tive várias experiências, conheci muita gente muito boa. E para mim é uma grande conquista ter esses amigos ou colegas como contatos. A gente troca muito, né? Falei aqui de novo, pandemia, no meio da pandemia, todo mundo se falando, entre aspas, né? O inimigo era comum, todo mundo trocando ali, o que a gente faz, o que você está adotando, por onde ir. E eu acho que, né, ter a confiança, ter a amizade, assim... Ajudar o próximo, ajudar, e até, assim... Né? E quando eu olho para o futuro, até uma coisa que eu penso, né? De, putz, como contribuir compartilhando um pouco disso, né? Vai aprendendo, vai se desenvolvendo, mas como retribuir, Você né? Tá fazendo aqui, compartilhando, né? E aí, Alceu? Eu vou falar de um... Já tá com uns 4 minutos, nosso querido Belchior ali já tá olhando bravo pra mim. Então vou ser breve aqui, vou falar de um desafio que se transformou numa conquista, na verdade, né? Logo que eu entrei na NDD, tava nessa transição pros documentos... Você já tá quase dono da NDD, né? Hoje comercial e marketing. Essa é uma conquista também. Acabei virando sócio da empresa. Aí, eu tava na cara. Isso eu não sabia. Mas lá na época, imagine o seguinte: ninguém estava preparado para aquilo. Nem uma empresa, nem o governo, nem as soluções. Sendo, né, a gente durante o dia vendia para 10, para 15, para 20 empresas, e à noite, o que a gente fazia? A gente ia lá, comprava pizza pro pessoal e ficava junto com a galera, ajudando a implementar aquilo, tentando dar um apoio moral. Porque assim, como bons brasileiros, né, as empresas acabaram também deixando para a última hora, isso lá em 2009, né? Então, aquilo foi uma verdadeira loucura, né, o que aconteceu naquele momento de transição, e conseguir sair daquele momento mais forte e, a partir dali, fazer a jornada que a gente fez de crescimento com essa especialidade, para mim, o desafio que foi, acabou se tornando também uma grande conquista, porque... E depois, quando veio o CT, só para citar um exemplo, né, operações que emitiam um documento fiscal para cobrar por mês a empresa, né? Numa operação da Avon, que os distribuidores emitiam um documento. E essa mesma empresa passou a ter que emitir 100 mil CTS, porque era um para cada caixinha. Nossa. A partir dali. Então foi uma virada de chave 360 mesmo, né? E a gente apoiando e conseguindo dar soluções para essas operações, realmente é algo que nos orgulha muito, assim, é uma conquista muito legal que a gente conseguiu fazer, né? Porque a tecnologia, ela num primeiro momento, ela pode ser desafiadora para a adoção, né? E nesses momentos eram, porque o próprio governo muitas vezes não tinha previsto o impacto que ele teria com todos esses documentos chegando, né? E a partir dali a gente conseguir, em conjunto, hoje a gente faz parte de grupos que discutem com o governo como as evoluções acontecem. Por exemplo, agora tem nota de energia, né? Já virou eletrônica. Agora nota de telecomunicação virou eletrônica também. Então são nuances que nos deram uma bagagem muito legal, uma especialidade muito bacana. Então vamos criar um novo quadro agora, que por causa do tempo, né, David? Então agora é a resposta em 30 segundos. Será que eles têm sonhos, né? Vai, vou isso aí. Ainda vocês têm sonhos aí em relação à atuação na logística, assim? 30 segundos. No geral, 30 vai, segundos. na vida, né? Na vida, né? A vida tem muito, né? Mas é logística. Na vida, quem tem filho começa a sonhar com o filho. Isso aí, a verdade. vida dele. Verdade. Mas na logística é um pouco do que eu falei agora mesmo, né? De talvez partir para um lado de ensinar mais, de compartilhar, mas não fazer isso para vender um curso, né? Mas talvez fazer isso para agregar, ajudar no desenvolvimento. Mão de obra, né? A gente precisando, né? Tô aqui com uma história aí muito pautada em cima de grandes empresas, mas na verdade o mercado, a maioria dos postos de trabalho estão nas pequenas e médias, que não tem essa atenção, que não tem qualificação. Eu penso isso assim como um desejo de futuro, conseguir em um momento compartilhar, né? Dedicar um tempo para começar a ajudar outros, porque isso vai desenvolver o mercado em geral. Muito né? legal. Trazer a transformação digital para o setor de uma forma mais robusta, e isso também ajudando
e reforço esse ponto porque é um dos nossos propósitos, em particular meu, ajudar quem realmente executa, quem realmente está lá no dia botando a mão na massa e fazendo a gente poder ajudar eles a ter uma vida melhor, né? Quem está na estrada e tudo mais. Então, na logística, o nosso propósito é a transformação digital de fato e essa transformação apoiando a todo o setor e principalmente as pessoas que estão nele. Legal. Então é isso, gente. Ó, tem os primeiros 4 episódios, ninguém ganhou um presentinho do painel. Poxa, então, obrigado. Vocês são os primeiros aí. Depois tem que mandar, hein, David, pros 8 primeiros convidados. Olha só. Vamos ficar com ciúme, né? Vamos assistir, vamos comentar aqui, falar, cadê minha caneca? Eu já ganhei também. Muito obrigado. É isso. Gente, foi especial demais. Obrigado, Alexandre, obrigado ao seu. Espero que vocês tenham gostado também, que foi maravilhoso o papo. A gente tá aberto a comentários aqui, pode elogiar, criticar, sugerir. Sugestão de pauta. Sugerir pautas. Um prazer tê-los aqui conosco todo esse tempo. Curta, compartilhe e vamos fazer esse podcast log se tornar cada vez maior. Obrigado. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado.